Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje eu estou com a Letícia Foleto, nutricionista, que vai falar um pouquinho para nós sobre nutrição e comportamento alimentar. Então, já te agradeço a presença e conta um pouquinho para mim sobre essa curiosidade que tu teve de estudar nutrição e aliar isso, né, ao comportamento alimentar. Certo. Agradeço primeiramente, Henrique, o convite. Então, na verdade, a curiosidade sobre a nutrição surgiu mais em relação à minha história de vida também, mas basicamente eu acredito que o que me fez ir para esse lado do comportamento alimentar e da nutrição, né, baseada em evidência, uma nutrição de verdade, é justamente a prática, onde eu vejo que é muito propagada uma nutrição, por vezes, que o que ela menos vai ter vai ser verdade e eficiência, que é justamente o que eu busco trazer. Então, a gente vê muitos mitos nutricionais sendo propagados, a gente vê uma cultura onde a gente tem muitos padrões sendo impostos, então isso traz com que as pessoas recorram a dietas, por vezes dietas restritas, e isso por vezes desencadeia, assim, problemas que vão ir repercutindo com o tempo. Então, justamente por isso, sabe? Eu acredito que foi o fundamento que me fez ir para esse lado, de trazer realmente a verdade e também esse lado do comportamento alimentar que faz total diferença. Eu lembro que um tempo atrás, antes de tu já começar a estudar nutrição, tu já fazia receitas, tu já te interessava por essa alimentação mais saudável, né? O que que te levou a buscar isso? Foi um processo também de perda de peso? Como é que foi esse processo? Sim, então, na verdade, a minha história mesmo com a alimentação, assim, com a nutrição, começou porque ali quando eu estava na oitava série do ensino médio, eu tive problemas relacionados com bulimia. Então, isso me fez, num curto período de tempo, assim, que eu tinha ganhado um pouco de peso, nada absurdo, mas algumas questões me fizeram, desencadear esse problema, e o que me fez sair disso foi justamente começar a estudar nutrição e começar também a ver esse outro lado. Então, na época, eu fui muito para esse lado das receitas. Então, eu tinha um Instagram, né? Eu comecei nessa área do online somente com receitas. Então, meu perfil, na época, era 2012, eu acredito. Não tinha nada, assim, em relação a isso. Então, eu fui, assim, foi tudo muito novo, mas focado nessa questão de receitas. E a partir dali que eu comecei a descobrir de fato a nutrição, o que era nutrição, comecei a estudar sobre isso, não só em relação às receitas, né, mas também em todo o contexto. E isso que me fez também decidir ali naquele momento que eu gostava muito disso e que eu iria cursar nutrição. Então, ali eu decidi, eu cursei nutrição, acabei na faculdade me especializando, indo mais a fundo ainda. Então, eu entrei muito sem saber o que era, na verdade, aquilo, mas fui me interessando, comecei com uma ideia de ir para uma área, fui para outra diferente também, pelo que aconteceu durante a faculdade. E foi basicamente isso, assim, começou cedo essa história, mas eu acredito que só foi com o tempo se aprofundando e amadurecendo essa ideia inicial que eu tinha. Então, Perfeito. foi E basicamente isso. o. Não sei se a gente pode entrar nisso, mas a Uhum, tua história ali com a questão da bulimia, até porque uhum. pessoas que estão nos escutando podem estar passando ou conhecem alguém que já passou por isso. Como que aconteceu tudo isso e quais foram as ajudas que tu procurou para ir manejando isso aos poucos? Aham, perfeito. Então, na época, enfim, eu era muito nova, muito imatura, então eu nunca tive problema com o peso, assim, sempre fui, ok, nunca tinha, percebido algum problema. E daí, nessa época que eu, enfim, é comum, né, nessa idade, muitas vezes a gente vê, enfim, esse ganho de peso, e eu ganhei, não foi nada absurdo, mas disso surgiram alguns comentários. Eu tenho plena certeza que não era com maldade, mas isso é da maneira como a gente recebe, né? Então, por vezes, na intenção de outras pessoas não foi na maldade, mas como eu recebi, me causou, de certa forma, um estranhamento em relação a isso, que me fez começar a, de certa forma, enxergar isso, enxergar por vezes um defeito que não tinha, a ter uma visão diferente de mim, e que começou a me desencadear um problema em relação à alimentação, que até então eu não tinha essa preocupação. Então, foi a partir dali que eu comecei a ter episódios de exagero alimentar, não se caracterizava ainda compulsão, né, que isso também é algo que difere bastante exagero de compulsão. Uhum. Então, era um exagero alimentar, principalmente desse comer emocional que reflete na alimentação, né, que também é bem comum. Então, isso me fez ganhar peso, mas eu também tinha aquela fase de ter um exagero e depois ter essa compensação, então foi nesse sentido. Perfeito. Gabriel, só tira o meu celular do modo avião aí, por gentileza, para ele sincronizar aqui com o meu. Valeu.
Uma coisa muito importante que tu falou, que era uma das coisas que eu queria conversar contigo, sobre esse comer emocional. O que é isso e como que as pessoas daqui a pouco podem manejar, se tocar, né, sobre esse comer emocional, para começar a adotar estratégias para fugir disso. Exato. Então, na verdade, eu acredito, eu vou procurar introduzir um pouco isso, porque quando, por exemplo, a gente tem hoje a gente vive numa geração que está muito ansiosa, né? Então a gente tem que, não é que é ansiosa. Então, eu sou do que eu estou é bem diferente. Então, nesse sentido de estar ansiosas, as pessoas acabam, por vezes, nesse contexto de buscar ter um emagrecimento, por vezes, elas começam ali. Tá, decidi emagrecer, então vou fazer uma dieta, vou fazer exercício. Tá, certo, ok, né? Então a gente precisa ter sim uma dieta ajustada, ter exercício que é fundamental, mas muitas vezes as pessoas buscam hábitos alimentares saudáveis, buscam hábitos físicos saudáveis, mas não buscam hábitos mentais saudáveis. E que, de certa forma, isso é determinante para o processo. Então, de certa forma, o foco é diferente. Quando a gente fala em comer emocional, é muito comum. Então, nesse sentido de, por vezes, a pessoa estar ansiosa, estar triste, estar estressado. Então, uma rotina corrida, essa pessoa tá trabalhando, ela tá, enfim, cuidando da casa, do trabalho, dos filhos, não para, enfim. Então, ela chega no final do dia, tá cansada, tá estressada e, na verdade, ela não estava com fome, ela estava, de certa forma, sentindo essa emoção que é desconfortável e busca sair desse desconforto para um prazer. E muitas vezes o meio disso é o alimento, que o alimento sim é fonte de prazer e vai continuar sendo, e não tem nada de ruim com isso, só não pode ser a única fonte de prazer. Então muitas pessoas buscam fugir dessa emoção desconfortável no alimento ali que vai ser uma fonte de prazer. Então isso desencadeia um comer emocional. E a pessoa consegue, claro, naquele momento que ela já tá envolvida, né, nessa questão, ela não vai conseguir perceber isso. Como que ela daqui a pouco pode perceber, né, isso até para conseguir manejar. Então, entender, isso é um comer emocional. Não, isso não é um comer emocional. Eu realmente preciso desse alimento. Sim. Então, é justamente isso que eu tinha falado anteriormente, que a gente precisa ter um foco certo. Então, nessa busca por melhorar a alimentação, a gente precisa também estar atenta a todo o entorno, não somente ao alimento que tu vai consumir, mas como que é a tua resposta a isso. Então, eu sempre recomendo, por vezes, não é tão fácil, por vezes, ter essa noção de crenças, de o que tá passando, o que tá levando essa pessoa a ter esse comer emocional. Então, a gente precisa puxar mais pro racional. Então, ser intencional em relação a isso. Eu recomendo, se a pessoa não tem esse hábito, ter um diário alimentar, um diário de emoções. Então, por exemplo, não só em relação a refeições que ela tá exagerando, mas em todas as refeições, se ela perceber como ela se sente antes de consumir essa refeição, durante o momento que ela tá consumindo essa refeição e depois desse momento, ela já vai deixar isso mais claro. Então, a gente precisa ser intencional em buscar melhorar esses hábitos mentais, que também vão ser determinantes, porque por vezes a gente foca tanto em melhorar a alimentação, tanto em melhorar a questão de exercícios, mas isso, se a gente não focar em ter um mindset ajustado, em ter uma mentalidade forte, para, por vezes, evitar essas situações que podem te tirar desse contexto de alimentação favorável, de exercício favorável. Então, é preciso a gente ter esse foco bem, bem definido, sabe? Perfeito. Que isso vai fazer diferença. Hoje em dia, até nesse mundo 2.0 que a gente vive de velocidade, né? Que faz a gente estar ansioso, né? E não ser ansioso. As pessoas, às vezes, querem mudar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E as pessoas que passam por essa situação da reeducação alimentar, elas, às vezes, querem mudar tudo ao mesmo tempo e isso frustra, né? Porque é difícil. Exato. Então, o que tu traz pra galera do passo a passo, assim, de tipo, ó, começa por aqui, faz essa mudança de comportamento, estabiliza isso, depois tu vai pro próximo passo. Como que tu vê, né, essa mudança de comportamento pouco a pouco? Sim, e é exatamente isso. Eu tenho até um curso falando exatamente sobre isso, passo a passo, pra gente ter essa mentalidade, se chama um mindset do emagrecimento. Então, ter esse mindset voltado pro emagrecimento. Porque é de fundamental, assim, a gente precisa entender e buscar, como eu falei, né, esses hábitos mentais. Mas como que a gente faz isso? Então, assim, todo mundo sabe hoje em dia que sim, precisa ter disciplina, sim, precisa ter foco, sim, precisa estar motivado. Mas como que eu faço isso? Então, sim, existem estratégias comprovadas e que vão levar a pessoa a ter esse resultado.
Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa situação de comer emocional, é muito importante a gente estar no momento presente. Então, tem uma estratégia que, na verdade, como se fosse um meio para a gente chegar nisso. Então, tem o mindfulness, né, que é ter a atenção plena. Então, tem o mindful eating, que é justamente voltado para alimentação. Então, tu precisa, antes mesmo de fazer essa refeição, no momento do preparo dessa refeição, já tá entendendo o que está acontecendo, os alimentos que tu tá preparando. Por vezes, até tu nem precisa necessariamente estar preparando esses alimentos, mas quando esses alimentos estão no teu prato, então montar um prato bem já, como tu vai consumir, entender o que tá ali, respirar antes de fazer essa refeição, te concentrar em relação a essa refeição, respirar bem antes de começar a comer e realmente viver aquele momento presente, né? Então, isso é importante em todas as atividades, até quando tu falou nisso de que a gente quer fazer tudo, né? Quer mudar tudo, então a gente precisa ter esse foco. E muitas vezes as pessoas ligam a produtividade a fazer muitas coisas, mas na verdade não, a gente precisa fazer o que está fazendo, fazer com uma qualidade, né? Então, não adianta querer abraçar o mundo e não conseguir fazer nada. Então, é basicamente isso. A gente precisa estar no momento presente. Então, hoje é comum a gente estar comendo alguma coisa, tá ali resolvendo alguma coisa no celular, tá vendo TV, tá, enfim, pensando em tudo menos no que realmente está fazendo. Então, é muito importante focar nesse momento presente e isso vai ser, assim, determinante. Então, nesse sentido, também, além desse momento presente, é importante. Assim, são vários passo a passos. Então, a gente precisa mudar também a comunicação. Por vezes, a pessoa já inicia um processo dizendo, eu nunca consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu já tentei de tudo e não consegui. Então, ela já chega, a nossa comunicação com nós mesmos e com o ambiente também define muito como que vai ser esse processo. Então, são várias coisas que a gente precisa estruturar, e a comunicação é algo que vai ser realmente muito importante nisso. Também, a gente precisa estar atentos a crenças que nós temos. Então, por vezes, desde o momento que a gente nasce, né, enfim, como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, como aconteceu tal situação, como tu lidou com isso, te fez ter uma crença que, por vezes, eu costumo dizer que a nossa imaginação, ela é muito fértil, que realmente é. E, por vezes, aconteceu alguma coisa e passou aqui, ó, eu nunca consigo. E tu pegou essa situação como uma verdade pra ti, só que na verdade não é, né? Foi algo da tua imaginação. Então, a gente precisa entender o que se passa nisso. Então, quando tu decide alcançar um objetivo, como que tu vê esse processo? O que tu acredita, assim, quando, por exemplo, tu fala em emagrecimento, como que tu vê o processo de emagrecimento? O que tu pensa sobre ti em relação a isso, sabe? Então, a gente precisa ter claro isso, e até quando a gente tem claro essas questões, a gente consegue ter estratégias mais efetivas em cima disso. Então, a gente tem questões de ancoragem, que, enfim, a gente precisa linkar um momento de extrema, costumo dizer, plenitude. Então, que tu tá seguro de ti, que tu tá determinado, que tu entende que tu é capaz, e criar uma ancoragem. Então, em qualquer situação que tu, por vezes, tende a não fazer o que tu tá, o que tu gostaria, tu te ancorar com esse sentimento, com esse momento, ter uma visualização positiva. Então, é muito importante a gente ter muito claro o que tu quer, o que tu tá buscando. Isso também já te mantém determinado em relação ao que tu tá buscando e faz, por vezes, tu fazer o teu dia totalmente diferente. Então, são reformulações, então, questão de crenças, né? Por vezes tu tem uma crença ali, o que a gente vai fazer com isso? Porque, assim, obstáculos, dificuldades, crenças, todo mundo vai ter, né? Então, por vezes, numa maior proporção, numa menor proporção. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que vai ser diferente. Então, a gente precisa focar em realmente fazer estratégias viáveis dentro do que tu tá buscando para que isso seja sustentável. Então, eu falo que a gente precisa sair da zona de conforto de uma maneira confortável. Então, não adianta, por exemplo, hoje é como se fosse moda, né? Tem que sair da zona de conforto. Daí a pessoa manda lá, tu tem que acordar 4:30 da manhã, tomar um banho gelado, tudo. Tá bom, por vezes isso pode ser aplicável a algumas pessoas, mas será que é pra ti? Será que é pra tua realidade? O que pra ti cabe fazer? Qual o passo a passo que dentro da tua individualidade vai surtir efeito, né? Então, a gente tem que ir por esse lado. Eu imagino como é difícil para algumas pessoas, até por questões culturais e sociais, às vezes mudar alguns comportamentos, porque hoje a comida também ela é muito associada a festas, prazer, né? Tudo tem que ser comida, tudo tem que ter bebida. E não sei se tu vê, né, na tua prática clínica, essa dificuldade também das pessoas, às vezes, de dizer um não, né? E o Exato. quanto esse não que ela vai falar é sobre só o comportamento dela, não é sobre o desprezo com outra pessoa ou com a situação que ela tá. Exato. Não, e é totalmente, né,
qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer reunião que tu tem com os amigos, com a família, vocês vão se reunir pra comer, né? Então a comida é totalmente social, é cultural, então dependendo, aqui no sul, né, a gente tem muita cultura alemã, cultura italiana, então é comum aquele almoço, né, cheio de macarrão, cheio de churrasco e tudo mais. Então assim, a gente não precisa excluir isso da nossa alimentação, só que dependendo, assim, eu costumo dizer que nada é proibido. Então assim, a gente tem que tirar essa ideia de proibição, que muitas vezes isso vai fazer com que a pessoa regrida em relação ao objetivo que ela tem. Então se ela coloca isso, eu não posso consumir isso, daí corta tudo e daí isso não vai ser sustentável, entende? Então isso vai afastar ela do objetivo. Então tu tem que entender que sim, tu pode consumir tudo que, de certa forma, tu quer, só que vai ter uma quantidade, uma frequência que vai ser mais adequada em relação ao objetivo que tu tá buscando. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Então, dentro disso, eu sempre costumo dizer que, assim, quando a pessoa entra na consultoria comigo, então ela vai ter ali o planejamento alimentar e tudo mais, eu coloco como se fosse refeições livres. Mas o que é isso? É justamente, é mais um nome, né? Então tu tem ali uma refeição para te ter um prazer na tua alimentação fora aquele planejamento alimentar. Então essa refeição é muito importante que tu tenha clareza o que tu gosta de comer, porque também é muito comum a gente comer por oportunidade. Então, assim, por vezes tu tem muitos eventos com os teus amigos, mas e daí estão sempre fazendo churrasco. E churrasco, assim, talvez tenha todo dia, nem é o que tu realmente gosta, mas tu tá ali, tá todo mundo comendo, então tá comendo, tá conversando, nem tá ligando naquilo, daí por vezes, além de comer, tu tá bebendo bastante bebida alcoólica em conjunto e tudo mais. Então, entender primeiro o que tu gosta de fato, e isso já vai ser um lado. Então, além disso, de planejar essa refeição livre, é interessante a gente colocar como se fosse estratégias de redução de danos dessa ingesta calórica, assim, eventual de calorias. Então, assim, por exemplo, escolhi consumir pizza, por exemplo. Tudo bem, tu pode comer a pizza, né? É ideal que num planejamento dessa refeição tu entenda dentro do teu contexto o que é viável pra ti, se é 3, 4, 5 pedaços, o que tu mais gosta. Também, por exemplo, se tu tá num rodízio de pizza, né, que vai passando pizza de pouquinho em pouquinho, quando vê tu vai pegando, por vezes nem é o que tu gosta, como eu falei. E quando vê foi 20 pedaços, tranquilamente, né? Então, ter certo, né, esse planejamento, quando não é viável colocar tudo no prato, se for melhor ainda para ter essa visualização e essa clareza do que tu vai estar consumindo. Então, antes dessa refeição, não, por vezes a pessoa tem um jantar à noite, então, já que eu vou ter esse jantar que é, sei lá, macarronada, então então eu não vou comer nada o dia inteiro. Daí a pessoa chega lá na macarronada e come. Tirou atraso. Tirou atraso do que ela tava comendo. Então, assim, não fazer essa compensação, que isso pode se tornar um hábito e ser prejudicial, né? Então, é interessante que tu não chegue nesse momento com fome. Então, mantenha as refeições de maneira que vão te dar saciedade, mantenha um consumo de vegetais, mantenha um consumo de proteínas, de fibras. Então, chega nessa refeição de maneira diferente. E mesmo nessa refeição, procurar fazer da maneira mais intencional possível, saboreando essa refeição, manter a gente... muitas vezes tu tá vivendo, né, como eu tinha trazido anteriormente, mexendo no celular, vendo TV e tudo mais, e a gente esquece que o prazer tá na boca. Então, não adianta por vezes tu comer aquilo rápido. Então, se é algo que tu gosta, faz com que essa refeição realmente vale a pena, sabe? Então, com calma, saboreia aquilo e vive aquele momento, porque a comida é prazer, só que a gente tem que usar esse recurso de maneira certa, ela não pode ser a única fonte de prazer, e nem isso ocorrer com exagero, né, e com uma frequência muito grande. Como que hoje em dia tu vê, assim, a melhor abordagem para fazer com as pessoas sobre essa perda de peso? Porque com essa liberdade aí de conhecimento que tem na internet, às vezes as pessoas têm contato com pessoas com outros nutricionistas, outras pessoas que falam sobre alimentação, que são um pouco mais extremistas, e às vezes isso desencadeia algumas questões emocionais, né, na pessoa, que pode potencializar, às vezes, uma compulsão alimentar, às vezes até a bulimia mesmo, né? Então, como a fazer essa abordagem até para quem está nos escutando, se já teve essa experiência, né, de escutar um tipo de informação e pensar assim, isso eu não consigo, então dieta não é para mim, reeducação não é para mim. Como que a gente pode reeducar essas pessoas, primeiro filtrando essas informações que elas estão buscando, para pensar assim, não, calma, não é só isso que eu estou consumindo aqui, existem outras formas, outros caminhos para eu também atingir esse objetivo. Exato. Isso que tu falou, assim, infelizmente é algo muito comum. Por vezes, a minha abordagem inicial com essa pessoa é só desmistificando
crenças que ela tem em relação à dieta, em relação à nutrição, por vezes também comportamentos que ela teve devido a outras experiências. Então, o que eu falo hoje? Quando o paciente chega para mim, eu sempre digo, o meu compromisso é com o teu melhor resultado. Então, o que acontece? O que é esse melhor resultado? O que vai levar ele a ter esse melhor resultado? Vai ser perder o maior número de quilos no menor período de tempo? Não. Vai ser algo que realmente a gente vai conseguir construir uma mudança de padrão alimentar, de padrão de comportamento e de padrão de mentalidade. Então, quando a gente consegue unir tudo isso, a gente tem uma melhor resposta. Então, esse paciente ele precisa entender que o melhor para ele vai ser a gente ajustar um planejamento alimentar individualizado, então levando em consideração as preferências alimentares dele, a rotina, as necessidades, claro, né, o que vai levar a ter o melhor resultado. Mas, além disso, a gente precisa também, eu busco ter essa estratégia além do planejamento alimentar. Então, quais são as dificuldades desse paciente, quais são as crenças dele, o que tá levando ele, por vezes, a não ter esse resultado esperado, o que realmente a gente consegue fazer de melhor, quais são as melhores estratégias, não só alimentares, mas também de comportamento, também dessa mudança de mentalidade que a gente consegue aplicar nessa individualidade para que ele tenha o melhor aproveitamento possível. Então, é justamente isso. E muitas vezes, como eu falei, a base de começar esse processo é justamente quebrando essas crenças. Então, esse paciente ele vai conseguir ter o melhor resultado, que quando eu falo em melhor resultado, é aquele resultado que, por vezes, vai ser além do que o paciente quer. Então, porque quando a gente consegue construir essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, por vezes aquela crença que ele tinha de que ele não é capaz de alcançar, a gente ele chega no objetivo que ele tinha, e como ele mudou esses hábitos alimentares, esses padrões que ele tinha, ele consegue ir além disso e manter isso. Então, eu não quero que esse paciente perca, sei lá, 20 quilos em 2 meses e no terceiro mês ele esteja lá com 30 quilos a mais. Não, eu quero que esse paciente alcance esse melhor resultado e mantenha isso, que seja uma mudança para a vida. Eu quero que daqui a um tempo ele não precise mais de mim, porque ele aprendeu de fato o que faz sentido para ele. Então, por vezes, ele vai voltar. Como eu tenho pacientes que fizeram comigo há 2, 3 anos atrás e que voltam hoje porque mudaram o objetivo, enfim, engravidaram, tiveram filho, enfim, pra gente fazer esse ajuste, mas a base tá mantida, sabe? Então, esse resultado se manteve. Então, isso pra mim é primordial. E dentro disso, né, dentro dessa nutrição, como eu falei, existe muita coisa que a gente precisa desmistificar, né? E também mudar, focar não só em desmistificar a nutrição, mas também o que vai levar ele a ter um resultado duradouro e sustentável. Existe um tempo, assim, que tu vê no dia a dia que o pessoal leva pra, aos poucos, consolidar, assim, o comportamento? É muito pessoal isso? É muito pessoal, Uhum. porque depende muito como esse paciente vem. Então, como que ele tá, quais são as crenças que ele tem, quais são os padrões que ele tem nele, né? Então, por vezes, ele já tá vivendo esse processo de emagrecimento, estagnou ali por algum motivo, tem ali, sei lá, uns 5 quilos que faltava perder, ele consegue isso num curto período de tempo. Por vezes, eu tenho pacientes que perderam, assim, quantidades absurdas de peso, né? Mais de 30 quilos. E que foi um processo, assim, que levou um pouco mais de tempo. Então, não foi em 2, 3 meses, mas ali em 1 ano esse paciente conseguiu alcançar o resultado e conseguiu manter e tá tendo mais resultado ainda. Então, isso é muito individual realmente, sabe? Mas a gente sempre busca ter esse melhor resultado. Então, num período de tempo que seja condizente com algo que ele consiga manter, eu acredito que um dos maiores inimigos hoje do emagrecimento é a pessoa ter pressa. Então, muitas vezes ela tá construindo esse estado atual dela, em, sei lá, uma vida toda por vezes, ou, enfim, 5 anos tendo uma dieta hipercalórica com alimentos ultraprocessados e tudo mais, e ela decide que ela quer mudar isso em 1 mês, e quer voltar a ser melhor do que ela era antes disso, assim. Então, é basicamente isso, sabe? Eu não sei se na tua prática tu já atendeu pessoas com compulsão. Eu já convivi com uma pessoa que teve, né, compulsão alimentar e o manejo, ele é bem complicado, né? Primeiro a pessoa se dá por conta de que tem algo que não tá legal e a partir disso buscar ajuda. As pessoas que te procuram e que tu já precisou ajudar elas por conta da compulsão. O que tu diz para essas pessoas, até para elas se acalmarem que tudo tem solução, né?
Aham. Só que tem que trazer isso para consciência e a partir disso Exato. ir mudando os hábitos. Exato. Assim, é uma decisão, por vezes não vai ser fácil, né, essa pessoa ela precisa de ajuda, quando a gente fala em compulsão alimentar é algo muito sério. Muitas pessoas confundem exagero alimentar com compulsão alimentar, mas são coisas diferentes. Então assim, quando a gente fala em exagero alimentar, só pra deixar claro, exagero alimentar é por vezes daquele alimento específico, então assim, exagerou na barra de chocolate, no rodízio de pizza, exagerou num doce que gosta, tá se sentindo mal, não foi tão consciente. Sim, mas isso foi um exagero. Agora, quando a gente fala em compulsão alimentar, é algo muito sério. Então, não caracteriza preferência alimentar. Aquela pessoa vai estar consumindo, por vezes, comida gelada, comida estragada, não necessariamente doce. Então, vai estar consumindo, por vezes, arroz, frango, mas em excesso, em exagero e sem controle algum. Então, assim, é algo bem mais sério, sabe? Mas independente das situações, né, e até o exagero alimentar, dependendo da frequência que ocorre, a gente precisa buscar auxílio, não só acompanhamento nutricional, mas também acompanhamento psicológico e também até médico, né, quando a gente fala em compulsão alimentar. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, porque, assim, tentar sair disso sozinho, muitas vezes não vai ser algo interessante, sabe? Porque a pessoa não vai ter ali, por vezes, a noção e o conhecimento que é necessário para sair dessa situação. Então, é muito importante a gente buscar ajuda, porque é algo totalmente possível, né? Eu já tive pacientes com ambas situações, né? O exagero alimentar é algo bem mais comum, né? E muitas vezes é caracterizado pela questão emocional. Então, ambas situações são totalmente reversíveis, só que é necessário buscar ajuda. E não só nessa situação, né, mas eu acredito que o acompanhamento profissional é muito importante em qualquer situação. E isso vai abreviar muitas vezes o caminho, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa noção e esse conhecimento necessário, né? E decide ali, por vezes, fazer uma dieta baseada no que viu no Instagram, né? Então, isso, por vezes, acaba realmente atrasando ainda mais o processo. Eu poderia associar, assim, que tudo é comportamento, mas poderia associar então o exagero a comer muito, só uma coisa que eu gosto, e a compulsão, um comportamento que às vezes eu tô comendo muito uma coisa que eu nem gosto, só que eu associo, né, o fato de comer com o comportamento, às vezes, como tu falou, coisas estragadas, né, Aham. e o exagero é o exagerar, porém, numa coisa que eu gosto muito. Aí eu posso fazer essa associação. Pode sim, porque o exagero realmente tem essa preferência, então tu vai exagerar ali consumindo coisas palatáveis, então quando eu falo palatáveis são alimentos mais calóricos, aqueles que têm uma quantidade maior de açúcar, de gordura, então que vai ser algo realmente que vai ter esse prazer, né, associado. Agora, a compulsão alimentar não tem esse prazer, pelo contrário, a pessoa, por vezes, ela já tá se sentindo muito mal enquanto ela tá consumindo aquilo. Eu não sei se tu já viu aqueles quilos mortais, que tem, Sim. por vezes tu vê as pessoas, ali elas misturam, fazem algo assim, simplesmente por estar comendo, e é algo desesperador, sabe? Não tem controle algum, diferente do exagero alimentar, que por mais que seja uma situação ali que tu, de certa forma, perde o controle, né? Tu vai, por vezes, além do que tu gostaria, e tu só, né, não é uma situação que pra ti é favorável, mas é bem diferente quando a gente vai caracterizar. Entrando nessa coisa assim dos mitos, a gente tentar desmistificar ou trazer informações boas aí para as pessoas, Uhum. como que as pessoas podem filtrar, né, essas informações de redes sociais? Tem Aham. alguma forma que elas poderiam filtrar pensando na nutrição? A gente sabe que a gente que é da área da saúde, a gente escutou uma informação que daqui a pouco nunca passou, né, pela cabeça, tu vai consumir um artigo científico, tu vai pesquisar. Mas essas pessoas que não têm, às vezes não têm esse conhecimento de ir pesquisar, né, o artigo científico, não sabe aonde, como que elas podem filtrar esse tipo de informação? Sim, isso é uma situação bem complicada, né? Até porque ninguém, digamos, tem essa. Quem não é da área não tem essa obrigação de ter esse conhecimento claro, né? E muitas vezes a gente tem na internet o que, por vezes, é mais diferente vende mais. Então, Uhum. infelizmente, né, as pessoas que não têm esse conhecimento são as mais afetadas. Então, por vezes, tem lá enfim, um médico, um nutricionista que tá lá todo bem posicionado, né? Tem uma comunicação muito boa, defende algo que por vezes é totalmente estranho, né? E fora do normal, assim. Mas muitas pessoas estão lá aplaudindo, dizendo que talvez para elas aquilo fez efeito. E daí vai muito do senso comum, vai muito do. É bem complicado filtrar isso, né? Porque, digamos, para essa pessoa que não tem esse conhecimento, ela
não vai ir atrás muitas vezes, de um artigo científico para ver, e também até de artigo científico, né? Tem que ver muito bem a metodologia, a base, como é estruturado. Então, por vezes é muito enviesado. Então, é algo bem complicado. Mas eu acredito que a base, assim, principal é estranhar se aquilo é muito... Porque, assim, o básico que vai funcionar. E quando a gente fala, então, de uma alimentação, de uma nutrição com evidência, uma nutrição de verdade, a gente não foge muito do básico. Tu não precisa, sei lá, de sal do Himalaia, de buscar farinha de não sei onde, de algo muito fora do normal, sabe? É uma alimentação básica que realmente, uma alimentação básica bem ajustada que vai te dar o melhor resultado. Então, desconfia quando isso é muito fora do comum. E a gente também tem que ser muito criterioso em relação a, por vezes, suplementações, por vezes, enfim, esses manipulados, que muitas coisas, assim, são poucos suplementos que de verdade têm uma eficácia boa e comprovada. Então, se for possível, né, se ficar claro para as pessoas que por vezes é difícil, tem que se basear por bons profissionais e fugir dessas coisas muito fora do comum, sabe? Porque realmente o que vai funcionar não vai ser isso. Provavelmente quem nos escuta agora fica aquela pulga atrás da orelha, tá? Mas então qual é o que é bom, né? E dentro da tua prática clínica, quais são os que tu mais gosta, que tu realmente vê que tem a comprovação científica e ajuda, né, teus pacientes em relação a suplementos, whey, creatina, BCA, enfim. Então, em relação à suplementação, a gente também tem que ver a individualidade, né? Por vezes, quando a gente fala também desses profissionais que, mais falando dessa questão fora do comum, a gente vê, por vezes, profissionais pedindo listas gigantescas de exames, que nem ele vai saber explicar o porquê que ele tá pedindo aquilo, sabe? Então, é muito importante ir nesse intuito do básico que funciona. E quando a gente fala de suplementação, né? Procurem bons profissionais que vão orientar vocês da melhor maneira, mas é muito importante a gente ter claro que, assim, suplementos que, na base, assim, que tem realmente eficácia comprovada, a creatina é um dos melhores suplementos, né, o que é mais estudado e que tem realmente eficácia comprovada, e por vezes tem mitos até em relação à creatina, né, mas a creatina não é algo ruim. Agora, também em relação ao whey, que nada mais é do que uma fonte de proteína, né? Então, tem vários tipos de whey, mas não é... Enfim, a suplementação, ela não é necessária, extremamente necessária. Tu consegue ter um bom resultado sem a suplementação. Então, tô falando aqui da base do que realmente funciona, mas depende da individualidade. Então, também a gente tem a cafeína. Quando a gente fala em BCA, é complicado, né? Porque, na verdade, ele não vai ter uma eficácia tão boa quanto o whey. Então, quando a gente fala ali de fonte de proteína, né? A gente tem que ver a estrutura de aminoácidos. Então, o whey acaba sendo uma proteína muito mais completa. A BCA vai ser muito mais, de certa forma, pobre em relação a esses aminoácidos e não vai ter uma boa eficácia. E quando a gente fala também, outro suplemento que tem muito mito em cima e que, na verdade, esses mitos são de que funciona, mas não é bem assim, que é em relação à glutamina, né? Que aumenta a imunidade, que é muito bom. E a glutamina, assim, é algo que ainda está sendo muito estudado, assim, para pessoas que têm problemas intestinais mais sérios, mas, assim, em dosagens bem mais altas do que, digamos, a recomendada ali na embalagem. Então, é basicamente isso. Daí tem a questão de vitaminas, né? Vitamina D, que é muito importante, vitamina B12. Agora, tem outras vitaminas. Por vezes, até esses dias eu fiz um post em relação à vitamina C, né? Que é muito comum agora no inverno. Tô com resfriado, vou tomar vitamina C. Assim, primeiro que não vai ter o efeito agudo, né? Então, o efeito da vitamina C é crônico. Só que quando tem uma alimentação, assim, gente, não precisa nem, assim, ser algo muito diferente. Mas uma alimentação básica, não é difícil tu ter a quantidade de vitamina C que tu precisa. Então, se tu suplementar essa vitamina D, vitamina C, tu só vai estar excretando, né, esse excesso. Faz o xixi caro. Exatamente. É a mesma coisa do multivitamínico, né? Então, a pessoa ali tá, sei lá, com deficiência de vitamina D. Daí ela toma um multivitamínico. Então, ela vai estar tomando inúmeras vitaminas sem necessidade, fazendo xixi caro, né? Como a gente costuma dizer. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, tá? Porque não são todos os suplementos. E agora, nossa, é manipulados, é suplementos. Por vezes, a pessoa nem iniciou a dieta, nem iniciou a prática de exercícios físicos, mas já comprou ali, fez a feira do suplemento, né? do suplemento e do manipulado. Então, com isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque a base de tudo, tá? Independente se você vai estar suplementando ou não, vai ser a alimentação e a prática de exercícios físicos.
Eu não sei se tu já viu aquele livro que o título é 10% Humano. Fala muito sobre a microbiota e tudo começa pelo intestino, né? Porque é onde absorve tudo que a gente come. Sim. Como que as pessoas deveriam se alimentar para ter uma saúde intestinal um pouco melhor, né? Seja para evacuar, seja para melhorar também a microbiota, até para melhorar a absorção, né, dos nutrientes. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante que falou, porque a microbiota é muito boa, é algo que a gente precisa se atentar muito, só que acontece que muitas vezes ela é superestimada e por vezes subestimada. Então a gente precisa entender que a microbiota ela é importantíssima, principalmente para essa questão de absorção de nutrientes. Então, por vezes, quando a pessoa começa a fazer uma dieta sozinha, principalmente emagrecimento, vou cortar tudo que tem de carboidrato e vou comer só a proteína, né? Então ela começa ali uma alta ingestão de proteína e por vezes a proteína vai prejudicar a microbiota intestinal, assim como um padrão alimentar não favorável, então rico em ultraprocessados, rico em açúcar, em gorduras em excesso. Isso, por vezes, vai fazer a pessoa ter uma disbiose intestinal. Então, é muito importante que, em relação à microbiota intestinal, a gente faça o básico. Então, consumir frutas, vegetais, fibras, água e ter um padrão alimentar saudável. Então, isso, assim, vai ser a base e o que realmente vai funcionar. E, gente, muitas pessoas, principalmente mulheres, eu pego muitas pacientes que têm problemas intestinais e a gente precisa, não é um efeito agudo, né? Então, não vai ser, por exemplo, seguindo uma semana de dieta que ela vai melhorar o intestino dela, vai ter uma microbiota totalmente saudável. Não, isso é um efeito crônico. Então, a gente precisa fazer o bem feito, mas de maneira sustentável. Então, não adianta tu fazer uma semana de dieta e largar tudo aquilo. Então, a gente precisa realmente que essa pessoa tenha aderência a esse padrão alimentar saudável, aderência a essas questões que vão fazer ela ter uma melhora do microbiota intestinal e dessa forma, de maneira crônica, ela vai ter essa melhora. Perfeito. Dentro dos vilões ali, né, dos alimentos que são vilões, não pode comer pão, tudo mais, eu até em alguns momentos escuto dos alunos, né, eu não sei por que eu tô ganhando peso se eu só tô comendo a farinha tal, a farinha tal, a farinha tal, mas aí tu vai ver, come 500 gramas da farinha tal, né? Às vezes as pessoas confundem o fato de comer um alimento saudável, que quanto mais eu comer um alimento saudável, mais saúde eu vou ter. Então, quebra esse mito aí também pro pessoal. Assim, de verdade. Questão de carboidrato, tá? Cortar pão, glúten é ruim, leite é inflamatório. Gente, é tudo coisas que não têm evidência, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em carboidrato, muitas pessoas se assustam quando eu falo que, por vezes, low carb não é o melhor para quando a gente fala em emagrecimento. Porque, assim, nessa linha do que tu falou, pão é vilão, tem que cortar o pão. Daí a pessoa corta o pão e daí ela substitui ali por exemplo, um bolo de farinha de amêndoas, que vai ter uma quantidade maior de gordura. E quando a gente fala em carboidrato, a gente tá falando que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura vai ter 9 calorias. Então, ela tirou o pão, mas ela tá consumindo ali de lanche um mix de oleaginosas. Então, o pão ali que, por exemplo, um pão francês tem em torno de 130 calorias, ela tá substituindo por um mix ali que num pouquinho de sementinha ali vai ter ali em torno de 500 calorias. Então, entende essa diferença? Ela tirou o pão achando que ia ser um vilão, mas na verdade o pão até pode ser muito aliado em relação a uma alimentação, um padrão alimentar saudável, se essa pessoa, ainda mais se essa pessoa tem o hábito de consumir o pão. Então, na verdade, a questão do pão vai ser mais em relação a como ele vai estar sendo consumido. Na verdade, todas as refeições, a gente precisa se atentar no contexto da refeição. Então, por exemplo, quando a gente fala um pão com manteiga, é totalmente diferente de consumir, por exemplo, um pão com ovo, um pão com peito de frango, um pão com uma carne magra. Então, a resposta dessa refeição já vai ser totalmente diferente, né? Então, em relação ao índice glicêmico dessa refeição, em relação à resposta glicêmica dessa refeição. E, por vezes, pão pode, mas só integral. Na verdade, não. Quando a gente fala disso, né, por exemplo, do índice glicêmico da refeição, só o pão, né, vai ter uma resposta. Agora, quando a gente coloca proteína, fibras, gorduras boas, né, em conjunto, essa resposta já difere. Então, por exemplo, o arroz branco versus arroz integral. Preciso consumir arroz integral? Na verdade, não, porque tu vai estar consumindo só o arroz, eles vão ter ali, sim, o arroz integral vai ter uma quantidade um pouco maior de fibras. Mas quando a gente fala, ninguém consome só o arroz, né? Então, tu vai estar consumindo arroz ali com uma quantidade de carne, com uma quantidade de vegetais. Então, não vai fazer diferença, não vai fazer essa diferença. Então, tu pode manter o pão branco, o arroz branco, desde que esteja num contexto favorável para a tua alimentação. Perfeito. Assunto polêmico. Álcool
é difícil conversar com as pessoas sobre isso, né? Pela questão cultural. Como que as pessoas podem fazer esse manejo do álcool? Seja em quantidade, seja comportamento frente às festas, confraternizações com família. Como que elas podem manejar isso? Porque o álcool deve ser um cabo de guerra bem forte, né? Dentro do processo de emagrecimento. Porque às vezes até as pessoas se recompensam, tipo, tô fazendo tudo certo na dieta. Vou beber um alquinho, então. E aí, às vezes, essa balança, ela não fica positiva. Exato. E quando a gente fala em álcool, né, como eu falei, carboidrato tem 4 calorias por grama. Gordura, 9 calorias por grama. E álcool tem 7, né? Então, digamos, ele é um meio termo ali. Só que o que acontece? As calorias as calorias da gordura, calorias do carboidrato, a gente tem um proveito. Agora, calorias do álcool é vazio. E daí, quando a gente fala, por exemplo, no processo de emagrecimento, tu vai estar consumindo essas calorias líquidas, né? Ali provenientes do álcool. Tu não vai estar tendo saciedade, daí muitas vezes o álcool vai te tirar esse senso, né, de realidade, te faz consumir. É muito comum, né? Não só em relação a quando tu tá consumindo álcool, então, por vezes, é difícil tu tá consumindo, por exemplo, uma cerveja com uma salada, né? Então, tu tá consumindo uma cerveja ali com, enfim, com alimentos gordurosos, com alimentos calóricos. E também, gente, dependendo da quantidade de álcool, tu vai acordar, por vezes, no outro dia ali com uma ressaquinha, né? E isso, a pessoa... É muito difícil quando ela acorda desse jeito, e até não necessariamente em relação a uma ressaca, né? Mas muitas vezes esse padrão alimentar não consegue se sustentar de uma maneira saudável e adequada no outro dia. Então, o efeito desse álcool vai se estender, por vezes, por dias. E daí, por vezes, nesse dia que eu não consumi álcool, já não acordei muito legal, então... Ao invés de consumir o que estava ali no meu plano, eu preferi ir almoçar no shopping Mac, porque era o que estava me apetecendo mais, porque não estava muito legal. Daí, hoje eu já não fiz certo. Daí isso era domingo, né? Que a pessoa tinha bebido no sábado. Daí na segunda já acordar mais desanimada, desestimulada, e daí só vai. Então é muito importante a gente, na questão do álcool, a gente também focar nessa redução de danos. Então, assim, se é algo que a pessoa tem costume, é muito importante que a gente entenda o que vai ser viável para ela fazer. Então, se vai ser a redução da quantidade, assim, não sei exatamente a quantidade que essa pessoa vai estar consumindo, né? Mas, por vezes, reduzir a quantidade já vai ajudar bastante, reduzir a frequência. Então, por vezes, intercalar com a quantidade de água também, né? Então, se a pessoa tem o hábito de consumir cerveja, então intercala a cerveja com a água ali, tu já vai ter... É difícil a pessoa conseguir manter a mesma quantidade se ela vai intercalando ali, por exemplo, uma latinha de cerveja com 500 ml de água, né? Então, é interessante a gente colocar essas estratégias iniciais em prática e ter essa noção que o álcool realmente, e não só nesse sentido, né? Metabolicamente falando, o álcool também não vai ser favorável. Então, a gente precisa, de fato, diminuir. Então, o álcool, assim como doce, assim como outras coisas, a gente precisa entender a quantidade e a frequência adequada. Gabriel, hoje tu já sabe, tu tem uma confraternização de noite, é álcool com alface, viu? Senão... senão reduzir danos. Quem consegue tomar álcool e comer salada, comenta aí, eu duvido quem faz isso. E em relação aos treinos, às vezes eu já escutei, assim, pessoas perguntando pra mim, eu vou começar a treinar, o que eu preciso suplementar? Eu disse, bom, primeiro treina, né? Tu nem começou a treinar. E aí o pessoal acha que tem que suplementar para treinar, né? Então, a pergunta que eu faço é, tem que suplementar para treinar? Não necessariamente, tá? E até em relação ao treino. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa ter energia necessária para que aquela pessoa tenha uma melhor performance em relação ao treino. Então, a gente também tem que entender que treino que ela tá fazendo, qual que é a intensidade desse treino, qual a frequência que esse treino vai ocorrer, qual o horário que vai ser esse treino, se é por vezes na primeira hora da manhã, se é à tarde. Então, dependendo de como vai ser, é interessante uma suplementação, por vezes não. Agora, a gente precisa, durante todo dia, né, a gente manter um time adequado dos nutrientes. Então, em relação ao treino que essa pessoa tá fazendo, dar o melhor, né, tanto em relação ao pré-treino, muitas vezes a gente tem ali a refeição imediata pré-treino, né, mas na verdade pré-treino se caracteriza ali por várias refeições antes. Então, a gente pode pegar, por exemplo, se tu vai treinar na primeira hora da manhã, o teu pré-treino vai ser a tua refeição do dia anterior, né? Então, a gente precisa entender esse contexto da alimentação. Isso sim vai ser determinante para te ter o melhor aproveitamento desse treino, tanto em relação à energia que tu vai ter para realizar esse treino, quanto a recuperação que tu vai ter em decorrência desse treino. O pessoal acha que às vezes o pré-treino é só o shake
30 minutos antes. E aí, o café da manhã já tá valendo, o almoço tá valendo, tudo tá... Exatamente. Então, assim, é muito comum, às vezes eu abro a caixinha de perguntas, o que eu consumo de pré e pós-treino? Tá, mas na verdade o teu resultado não vai ser baseado e moldado por isso. O teu resultado vai ser em decorrência do que tu consome todos os dias e durante o dia inteiro, e não apenas essas 2 refeições. Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto com esse pré e com esse pós-treino e esquecem do restante. Então, o resultado não vai ser determinado por isso. E também até em relação a esse pós-treino, né, a gente viu, hoje em dia não é tão comum, mas foi muito comum, as pessoas saíam do treino, né, já correndo consumir whey, porque tinha janela anabólica e precisava aproveitar aquilo, e precisava sair do treino já tomando whey ali. Isso, na verdade, não, a janela anabólica é bem mais duradoura do que a primeira hora ali, pós-treino, tá? Pós-treino. Então, e não necessariamente em relação ao whey. E quando a gente fala até em hipertrofia, já puxando o gancho em relação ao whey, muitas pessoas focam no aumento de proteína, né, que tem que, meu Deus, consumir proteína, e esquecem também que o carboidrato participa dessa construção muscular. Então, a gente precisa manejar todo o contexto. Perfeito. E além disso, o corpo, ele tem uma gramagem para absorver, né, de nutrientes. Então, se tu consumir muita proteína, daqui a pouco tu vai estar fazendo mais um xixi caro. Então, o que acontece? Isso em relação à proteína. Então, absorver, a gente absorve, por exemplo, toda a quantidade de proteína, mas já é mais do que comprovado que a síntese de proteína, ou seja, o melhor aproveitamento dessa proteína que tu vai estar ingerindo, é necessário que ela esteja dividida em pelo menos 3 refeições, ou seja, a tua necessidade total de proteína esteja distribuída em pelo menos 3 refeições, de 3 a 4 refeições é o ideal. Então, quando a gente fala, por exemplo, em indivíduos que são mais pesados, né, que vão necessitar de uma quantidade maior de proteína, não é interessante a gente colocar isso em poucas refeições. Então, quanto a gente distribuir, melhor vai ser. Mas até o número de refeições precisa estar de acordo com a individualidade do paciente. Mas não tem que se prender a pré e pós-treino. Então, tem que estar toda a alimentação. Perfeito. A galera às vezes confunde, porque o fato de tu comer a proteína para te fazer comer a proteína e fazer a síntese proteica são coisas diferentes. Então, às vezes, pessoas até que tem uma secreção hormonal maior, vai fazer mais síntese proteica comendo a proteína, né? Às vezes as pessoas acham que quanto mais proteína vai comer, mais vai fazer síntese proteica. Exato, e não é assim, gente. Até o excesso de proteínas é prejudicial, até em relação à microbiota que a gente falou, né? Então, por vezes, tu vai estar prejudicando a tua microbiota, tu nem vai estar tendo um aproveitamento legal em relação aos nutrientes que tu vai estar consumindo. Então, é muito importante a gente entender isso, que a absorção de proteína é uma coisa, agora, a direção dessa proteína, né, a síntese proteica, o melhor aproveitamento dessa proteína vai ser outra coisa. Então, a gente precisa ter esse feeling. Perfeito. Eu abri uma caixinha de perguntas para o nosso episódio, e a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, tá? Eu vou fazer a primeira, que já não deixa de ser um fato e mito, que é verdade que comer antes de dormir engorda? Ótimo. Não engorda, tá? O que a gente precisa, até nessa questão de dormir, tá? Independente do teu processo, tá? Se é emagrecimento, se é hipertrofia, a gente precisa priorizar a qualidade do sono. E quando a gente fala em qualidade do sono, não é maior número de horas dormidas, tá? Por vezes tu tá dormindo 12 horas e não tá tendo uma boa qualidade do sono. Então, quando a gente fala em qualidade do sono, a gente precisa entender que essa refeição antes de dormir, é interessante que ela não seja tão em cima da hora de dormir, até pra te não ir dormir com aquela sensação de pesado e tudo mais, e isso atrapalhar a qualidade do teu sono, né? Que vai ser, no caso, como tu vai entrar num estágio mais profundo de sono, que vai fazer com que, de fato, tu descanse. Isso é muito importante, tanto pro processo de emagrecimento quanto hipertrofia. Mas o alimento, a refeição por si só não vai engordar e nem vai ser prejudicial, né? O que vai engordar sempre vai ser o superávit calórico, e isso não é determinado por uma refeição e nem por um alimento, né? Isso é por todo o contexto do dia. Então, não vai ser algo ruim. Agora, a gente tem que cuidar justamente por isso, né? Para não ser algo que, por vezes, no contexto da alimentação esteja promovendo um superávit calórico e nem esteja sendo uma refeição pesada para atrapalhar a qualidade do sono. Perfeito. A outra que a gente tem aqui como lidar com aquela fome que aparece fora dos horários regulares de refeição? Aí eu não sei o que se refere aqui em horários regulares, mas como lidar com aquela fome que aparece fora dos horários regulares de refeição? Tá, primeiro a gente precisa entender como que tá sendo essa fome, se é uma fome de fato ou se por vezes é vontade de alguma coisa. E também precisa entender quais são os horários que essa pessoa tá falando e também como que estão sendo a alimentação nesses horários. Então é muito importante que a alimentação dessa pessoa esteja bem ajustada pra gente entender isso. Então por vezes vai ser uma fome fisiológica ou por vezes vai ser uma fome emocional. Então a gente precisa, primeiro de tudo, para essa fome, se for de fato fome, não acontecer,
ajustar a alimentação dela, né? Então, fornecer o que realmente ela precisa para que ela se sinta saciada e não tenha fome. Perfeito. A outra é normal sentir fome o tempo todo, né? Não é normal. Não é normal, tá? E vai de encontro a isso. A gente também, com certeza, se ela tá se alimentando, não vai ser uma fome fisiológica. Então, por vezes, vai ser uma vontade de comer. E a gente precisa também entender e lidar com isso. Seja fome, seja vontade de comer. Porque essa vontade pode te levar a comer em excesso, né? E isso não vai ser benéfico. Perfeito. Existe alguma diferença na alimentação que deve ser feita em dias de treino pesado versus dias de descanso? Isso depende, tá? Depende da estratégia que esse paciente vai estar, já puxando mais para a prática, assim. Depende como que vai estar sendo estruturado a estratégia dele. Então, por vezes, tu consegue manter, ali, por exemplo, num processo de hipertrofia, manter o padrão mesmo num treino pesado, nos dias de descanso, até em relação à recuperação muscular que ele vai estar tendo. Ou, por vezes, a gente faz ali planejamentos diferentes. Então, eu tenho pacientes que têm planejamento alimentar para os dias que treinam superior, para os dias que treinam inferior e para os dias de aeróbio e para os dias de descanso. E tem pacientes que eu mantenho a mesma alimentação, então isso vai variar de acordo com a estratégia, mas não necessariamente isso se mantém. Perfeito. Isso seja uma regra. É preciso cortar totalmente ou há uma maneira saudável de consumir doces? Não deve ser cortado doces, tá? Ainda mais tu tem o hábito de consumir isso. E isso é algo muito comum. A pessoa decide emagrecer, vou cortar doce e agora vai. Só que assim, quando a gente fala em doce, primeiro a gente precisa entender essa vontade de doce, né? Então, se ela tá tendo uma vontade excessiva de doce, se isso é em decorrência da alimentação dela, se é em decorrência por vezes, padrões comportamentais, o que tá acontecendo em relação a isso. Mas a gente precisa, eu não acho, não acho interessante, não aplico com os meus pacientes essa estratégia de cortar doces, porque não é sustentável, ainda mais se a pessoa tem o hábito, porque assim, os teus amigos não vão deixar de comer doce, a tua mãe não vai deixar de fazer um doce no final de semana, o doce não não vai acabar de existir no mundo, porque tu decidiu que não vai consumir doce. Então, por vezes, tu cortou doce no momento inicial, mas isso não se torna sustentável. Então, tu cortou doce, isso foi ok, mas daí o momento que tu decide que não aguenta mais, tu vai consumir doce, e isso daí vira novamente um exagero e não vai ser legal, sabe? Então, eu não recomendo cortar doces, mas sim recomendo a gente aprender a lidar com essa vontade de doces, aprender a ver o que de fato vai fazer sentido. Então, talvez colocar um pouquinho de doce todos os dias para essa pessoa, não faça mais com que ela exagere. Isso é uma estratégia que eu utilizo muito com os meus pacientes. Então, qual doce tu mais gosta? Ter um pouquinho desse doce todos os dias no contexto da dieta faz eles terem muito mais resultados do que privar totalmente, daí no momento tem exagero e compensa não só a semana que ficou sem doce, mas um mês que ficou sem doce, sabe? Então, isso não é legal e até pela essa questão de restrição e compensação, que é algo que realmente não vai ser legal. A última pergunta, acho que amarra bem legal aqui tudo que a gente já conversou, que é reeducação alimentar ou dieta? Qual a melhor opção? Então, na verdade, não devem ser coisas diferentes, tá? Porque assim, quando a gente fala em reeducação alimentar, na verdade, a gente precisa começar a comer mais saudável, né? Mas quando a gente fala em dieta, isso não foge de uma reeducação alimentar, só que a dieta é mais calculada em relação ao que tu tá necessitando, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o emagrecimento, a pessoa decide ter uma reeducação alimentar, então ela tá mudando por vezes aquele alimento ultraprocessado que ela consumia para um alimento mais saudável. Ok, isso é ótimo. Só que não necessariamente isso vai estar levando que ela tenha um déficit calórico que vai ser o que ela vai ter em relação ao emagrecimento, que ela precisa em relação ao emagrecimento para ter resultado. Então, quando a gente fala em dieta, é algo mais ajustado em relação ao que ela realmente precisa, mas não excluindo a reeducação alimentar. Então, elas andam juntas. Andam juntos, perfeito. Olha só, eu tenho um presente aqui para te dar da nossa patrocinadora. Nossa patrocinadora que é a Muito Padoca. obrigada! Amei! Eu vou pedir só pra te abrir, porque Certo. ela sempre, às vezes, faz umas surpresas aí. E hoje, quando eu peguei o pacote, eu vi que o peso tá diferente. Então, Ó, vamos ver, vamos ver. e aí, Gabriel, tá bem? Tranquilo? Galera, olha só.
Para você que está assistindo até esse momento aí, já deixa teu like no episódio, se inscreve no canal, a gente vai deixar também aqui embaixo todas as redes sociais, inclusive da Letícia, para vocês entrarem em contato com ela, tá? Então, se você está até agora aqui, fique aí até o final que ela ainda tem mais uma mensagem para vocês, tá? O que ela mandou aí para nós? Muffin de legumes feito com muito amor pra ti, com carinha Padoca Arte. Azar! Nossa, que delícia! Amei, muito obrigada. Coisa boa, já dá para fazer o lanche da tarde. Amei, muito obrigada. Para nós terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem final assim para a galera que tá nessa busca de mudar o seu comportamento, né, de ter uma vida mais saudável e daqui a pouco também indicar um livro, uma fonte de conhecimento que essas pessoas podem começar, né, a consumir um livro, alguma coisa para elas irem se aproximando dessa vida mais saudável. Perfeito. Então, eu assim, a minha mensagem sempre vai ser com que vocês se comprometam com o melhor resultado de vocês. E isso não é necessariamente relacionado ao emagrecimento ou qualquer objetivo estético, mas de fato buscar ter essa mudança de padrões alimentares, buscar fazer um exercício, buscar realmente ter essa mudança de mentalidade favorável, que isso vai ser benéfico em todos os sentidos. E a gente sempre tem que entender que a alimentação, com certeza, a gente vai levar para a vida, né? Então, a gente vai, até o momento que a gente morre, a gente está se alimentando. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso da melhor maneira. Assim como a questão da mentalidade. Então, por vezes, tu tá colocando para ti crenças que não são uma realidade para ti, né? Não devem ser verdades. Na verdade, tu pegou isso como uma verdade, mas na verdade não é, tá? Então, tu precisa buscar ter essa compaixão contigo e entender que tu é capaz, sim, entender o motivo que tá te levando, por vezes, a estar nesse estado atual e focar sempre na melhora, porque quando a gente foca na perfeição, muitas vezes não, isso se torna inviável, porque ninguém consegue ser perfeito. Agora, quando tu foca em melhorar todos os dias, isso sim é perfeitamente possível e eu tenho certeza que é isso que vai te aproximar do teu melhor resultado. Então, nosso foco apenas tem que ser direcionado para o que realmente vai te dar resultado. Perfeito. Aonde que o pessoal pode te encontrar? Seja nas redes sociais ou para consultar contigo também. O meu Instagram é Nutriletícia Foleto e lá tem ali o link para minha consultoria. Atualmente eu tenho a consultoria em aberto, né? E também tenho esse curso onde de tempos em tempos eu lanço que se chama O Mindset do Emagrecimento. Então, na consultoria, a abordagem é totalmente individualizada, né? Tanto em relação ao planejamento alimentar, quanto em relação às estratégias relacionadas a comportamento alimentar, a mentalidade. Então, a gente vê ali a tua individualidade e dessa forma te leva a alcançar o melhor resultado que tu merece. Perfeito. Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo teu tempo. E foi ótimo. Tu veio de longe, né, pra poder Bento. gravar esse episódio de Bento. Te agradeço muito teu tempo, teu conhecimento, a tua dedicação para ajudar, né, também as pessoas que estão nos escutando. E eu espero que ao longo do tempo aí a gente também possa construir mais coisas para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui nos assistindo. Se você ficou até aqui, 1 hora de conversa, deixa teu like, se inscreve no canal, segue a Letícia lá nas redes sociais, o Instagram dela vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu ficou com dúvidas, quer trocar uma ideia também com a Letícia, deixa aqui nos comentários que ela vai responder para vocês, tá bem? Eu aguardo vocês no próximo episódio. Até a próxima.